Silas, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós vamos ter um episódio diferente. A gente vai avaliar o mapa do Zawardo. Então, se você quiser saber mais como funcionam as minhas análises e se você quer também saber como mandar o seu material para mim, fica então pro vídeo. Então, bora! Então, pessoal, como eu falei aqui na introdução, a gente vai falar um pouquinho sobre o mapa do Zawardo. E esse mapa ele foi postado recentemente lá no Earthland. Se você não conhece o Earthland, vou deixar aqui o canal deles na descrição para você conhecer um pouco mais sobre o trabalho deles, também falar sobre o building, sobre escrita, RPG, então vai ser bem legal. Então, eu vou colocar aqui, vai ser um vídeo meio sem edição, mais rapidinho, mais direto, só algumas firulinhas que o editor vai deixar aqui embaixo nesse espaço preto para deixar mais simplificado e um pouco mais exemplificado aquilo que eu vou explicar aqui hoje, mas vai ser de uma forma um pouco mais rápida, mais geralzinha. E se você também tem um material legal, fechadinho, seja um mapa, seja um sistema mágico, seja alguma coisa assim que você gostaria de receber uma análise, uma crítica, manda para mim lá no Craftando, né, o e-mail craftandomundos@gmail.com, ou entre lá no meu Instagram, manda um direct para mim, Worldbuilder para Todos, que também vai estar na descrição tudo isso para vocês, então é só vocês entrarem em contato e bora lá para análise. Uma coisa que eu achei bem legal, primeiramente, é a estruturação do mapa. Quando eu conversei com o Zal, falando, então, eu queria saber se eu posso fazer uma análise do seu mapa, sei lá o que, ele disse, não, bora lá, eu quero muito saber como que vai ser. Ele virou assim para mim, eu duvido você descobrir o formato do planeta. Bem, de uma forma mais geral, a gente pode dizer que o formato do planeta não é esférico, tá? Não estou falando que o planeta é plano, apesar que pode sim ter uma questão que eu vou explicar um pouco mais para frente nessa análise, mas o que a gente pode ter certeza é que o planeta não é esférico. Primeiramente, considerando o escalonamento das faixas climáticas, se vocês forem ver aqui no mapa, são círculos perfeitos e são bem pequenininhos. Se vocês forem ver a estruturação, eles vão aumentando de uma forma assim bem irregular. Se você pega um planeta esférico e faz um mapa plano desse esférico, você percebe que aos poucos que você vai distanciando do centro, ele vai deformando, então as faixas climáticas elas vão aumentando. Então, considerando dessa forma, existe uma grande chance de não ser esférico. Também no formato do posicionamento dos continentes, as ilhas, e os arquipélagos colocados aí nesse mapa, você percebe que sim, existe uma estrutura um pouco não tão esférica. Pode ser talvez algo mais oval, ou talvez mais pro planar, depende muito de como vai ser, mas de uma forma geral a gente pode considerar que não é plana, porque pelo fato da estruturação medial. Uma outra questão também importante é pelo fato de que, como a estrutura central do mapa ela não é concêntrica, ela não está exatamente no meio da representação, e ela é ovoide, então, considerando essa nova reestruturação geométrica, o formato com certeza não é esférico. Pode ser plano? Sim, pode ser. Existe uma grande forma, principalmente pela questão da estruturação do mapa, pela falta de deformação do mapa, mas também pode ter alguma forma um pouco mais ovoide, dependendo da como vai ser a questão estrutural dos mapas, aonde não está mostrado nessa parte mais externa do mapa, pode ser sim dessa forma. Mas pegando aqui algumas observações sobre o continente, eu acho muito legal a estruturação dos continentes, primeiramente porque pelo fato de ser meio irregular, meio que randômico, a estrutura dos formatos, ele causa um efeito muito forte de pareidolia. O que é pareidolia? Pareidolia é a capacidade do ser humano observar formas, formatos e coisas que não estão lá, porém, a partir de uma estruturação, ele tem esse percepção. Mais ou menos é a mesma ideia do teste de Rorschach, onde são manchas de tinta, aonde dependendo do formato delas e a interpretação que você dá, a posição que você coloca, ele dá um diagnóstico diferente. Então é bem legal porque a estruturação do mapa, do mundo, onde está representado aqui do lado, ele causa bastante forte esse efeito de pareidolia. E uma coisa que eu pude perceber no decorrer da análise do mapa é que você consegue perceber algumas estruturas. Tá? E quando eu for falando algumas posições, eu vou tanto deixar o zoom dessa posição aqui embaixo, nessa parte preta aqui embaixo, onde o editor vai colocar aqui para vocês, e também ele vai circular no mapa à direita, para você ter mais ou menos uma noção de mais ou menos onde está a posição. Onde você pode encontrar um dragão, bem fortemente, na verdade, onde você consegue ver a cabeça, ver as asas, até uma estrutura parecendo que sai da boca dele. Então tem essa questão de um dragão bem forte.
Também um pouco mais à direita do mapa você encontra uma estrutura geométrica bem parecida com o formato do Brasil, então acredito que tem assim aí talvez alguma relação, pelo menos eu pude observar essa estrutura que parece bastante o Brasil. Um pouco mais ao sul você percebe que tem algo que parece meio que um barco, onde tem a posição de toda a prona do barco, chegando talvez a uma âncora, mas também se você virar um pouco você também se assemelha a posição do signo de Sagitário. Então você pode ter essas duas relações. Não sei depois quando esse vídeo sair e eu vou conversar com o Zal, vou ver o quanto eu estou acertando nessas minhas críticas e observações. Às vezes não tem nada a ver, foi só um formato de coincidência, mas é bem legal essas reflexões e essas interpretações que você pode ter no seu desenvolver do mundo. Então é bem legal quando você vai desenvolvendo o seu mundo e você percebe que existe sim alguns pontos bem interessantes onde as pessoas podem interpretar dessa forma, onde você pode trabalhar em cima dessa interpretação, seja na quebra dela ou na confirmação dela. Isso é bem legal. Também você percebe que tem um redemoinho ou um furacão, algo que se assemelha bastante a isso, um pouco mais também para a direita, que tem esse formato meio narutesco de Rasen Shuriken, né, onde tem esse formato redemoinho, onde o próprio Naruto tem essa semelhança, o nome com esse redemoinho. Outro ponto que eu achei bem legal na estrutura dos mapas do continente do Zal é um pouco mais acima à direita, onde tem a representação referenciando os triângulos das Bermudas. E é legal, é bem interessante porque o Triângulo das Bermudas no planeta Terra, ele é um espaço de mar, onde o triângulo ele é totalmente fictício, onde existe a extremidade de 3 ilhas, onde forma um triângulo nesse espaço de mar, onde esse triângulo tem toda uma história, toda uma mitologia por trás. Mas aqui, nesse espaço, o Zal ele faz um triangulamento do Triângulo das Bermudas, onde existe uma outra ilha central triangular no meio e algumas fragmentações de ilhas em volta, não sendo uma região exclusivamente de mar. Então acredito que, diferentemente do planeta Terra, onde as coisas acontecem no mar e causam um certo mistério, acredito que esse triangulamento, especificamente nessa posição, considerando uma ilha triangular também no meio, deve ter algum mistério bem interessante, seja ele magnético, de causas ou efeitos diferentes. Se for um mundo de RPG onde a magia é muito forte, acredito que possa ter um fator místico bem forte nessa região, talvez uma ruína, alguma coisa bem interessante também. Mais ao norte, você percebe algo que se assemelha meio que uma mão meio torta, meio catavérica, onde parece que está tentando segurar alguma coisa, como se fosse um pássaro, uma borboleta, que está fugindo da mão dela, mais para cima. Mas também, né, pelo fator biólogo que eu sou, eu consigo ver também como se fosse um glóbulo branco tentando fragmentar ou fagocitar um vírus que está fugindo, uma bactéria que está fugindo. Então tem essa relação também. E alguma referência também ao Pac-Man, onde também tem essa questão da boquinha que vai tentando pegar um fantasma que está tentando fugir também. Então tem essa questão bem legal. Outro ponto que eu também pude participar, um outro ponto que eu pude também perceber, que eu achei bem legal, é um pouco mais à direita, um pouco mais embaixo, perto do Naruto, onde você vê algo que se assemelha bastante a um rosto. Então até parece que tem 2 olhos, uma boca meio que aberta, então é bem legal, também gostei, bem interessante essa estruturação. E um pouco mais à esquerda também ao sul, eu vi algo que possa se assemelhar a um coração, se você torcer um pouco a imagem você também percebe que pode ser um coração. E, obviamente, você consegue, como um efeito de parodolia, você pode observar várias coisas em diversos pontos, porém de uma forma um pouco mais forte que me chamou mais atenção foram esses pontos. Porém, se você for caçando aí no mapa dele, você pode relacionar várias outras imagens, vários outros formatos bem legais, causando esse efeito de parodolia aí dentro dessa estruturação de mapa. Então eu também gostaria de também fazer uma análise da observação de climas, né? Climas, essas faixas que ele tem deixado aí. Eu achei um tanto interessante esse escalonamento das faixas, apesar de me causar um certo estranhamento, principalmente pelo fato de que o planeta ele pode não necessariamente ser redondo, então, mas se for mais pro esférico, essas faixas meio que lineares, tipo, mesmo tamanho, me incomodou um tanto, mas considerando também pelo fato de que se você for ver, tem frio, temperado, tropical, temperado, frio, muito frio, e ainda tem mais coisas fora do mapa. Então,
eu posso imaginar alguns fatores que possam explicar mais ou menos a ideia por trás disso. Depois vou ver com ele, com o Zal, se eu acertei alguma dessas observações. O primeiro fator é que mais para frente, mais para o frio, os mares são congelados, né? Porque se é muito, muito, muito frio, vai chegar um ponto que a água vai congelar. A não ser que seja uma água estupidamente salgada ou tenha alguns efeitos bioquímicos ali que diminuem o ponto de congelamento dela, fazendo com que a água seja menos de 0 graus, mas ainda se mantenha no estado líquido. Mas eu acredito que seja, em grande parte, congelada mesmo. Ou também pelo fato do planeta não ser esférico e orbitar talvez alguns outros planetas, ou outras estrelas, outra composição do formato, faça com que seja mais do que dois climas diferentes, tenha mais de duas faixas climáticas, onde aqui é frio, hoje é muito frio, porém mais para frente começa a esquentar de novo, ou seja, existem alguns hotspots espalhados pelo planeta. Porque no planeta Terra também existem hotspots, né, esses pontos quentes onde os vulcões nascem. Não necessariamente ele muda o clima do planeta, porque é apenas um vulcãozinho comparado com o planeta inteiro, porém não impede de um planeta fantástico, num mundo fantástico, esses hotspots também controlarem essa questão da estruturação climática de um planeta como um todo. Mas também, caso ele orbite, por exemplo, duas estrelas ou tenha uma órbita desregular, ela possa construir mais do que um efeito de clima diferente. Então teria que ver com Zawa qual seria mais um fator. E claro, se seja um fator mágico, aí depende da cabeça louca dele, da cabeça criativa, insana de um world builder que admiro pra caramba. E a gente consegue ter várias ideias bem estranhas, bem cabulosas e bem legais. Então, se for um fator mágico, aí não tem muito como eu explicar. Teria mesmo que ver depois com ele uma explicação sobre como funciona essa questão das faixas climáticas. Né? E então, assim, considerando a estruturação das faixas, se caso ele queira fazer algo mais verossímil, talvez tenha que fazer algum encurtamento climático. Ou seja, na hora que ele for estruturar os biomas e as faixas de clima do planeta, considerando essas faixas de temperatura, talvez ele tenha algum certo problema, caso ele queira fazer mais pro verossímil, obviamente. Mas se quiser fazer mais pro fantástico, dá para fazer tanto um shrink quanto um expand, que dá para resolver tranquilo, apenas com umas pinceladas, algumas canetadas, você consegue resolver tranquilamente esse problema. Porém, se for mais verossímil, vai dar um pouco mais de dor de cabeça. Então, boa sorte, Zawa, na hora de for estruturar esses climas do seu planeta. Seguindo aí, a gente tem as observações de meteorológicas e oceanográficas que eu gostaria de falar, são apenas dois pontos que eu achei que me chamaram mais atenção, que é, pelo fato do continente e as faixas térmicas terem essa estrutura, eu acredito que vai ser bem difícil, bem caótico, futuramente ele colocar as correntes marítimas e massas de ar espalhadas pelo planeta, porque como são muito irregulares os continentes, como são muitos pareidológicos, os continentes parecendo, né, tendo esses formatos mais randômicos, alguns mais específicos, dependendo da lore que ele quer trazer, mas pela falta dessa inconsistência geométrica entre os continentes, acredito que as correntes de água, as correntes marítimas, quentes e frias, movimentações, massas de ar e de clima, vai dar uma estrutura bem caótica. Então, eu sugiro que futuramente faça alguns ajustes, dependendo da formato que você quiser fazer, talvez um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, para causar ou algum giro de continentes, mas de uma forma mais geral vai ser bem caótico. O mundo, o mar desse mapa vai ser estupidamente caótico, principalmente pela questão da estruturação que tem. E obviamente, se ainda tiver mais do que um Sol, ou se o Sol tiver uma estrutura diferente na hora da rotação do planeta, isso vai ser algumas considerações que talvez seja interessante ele colocar isso depois. Então, de uma forma ou de outra, eu acredito dizer que os mares são bem caóticos, os climas podem tendenciar a ser caótico também, algo que se assemelha bastante ao continente de One Piece, onde existem essas estruturações caóticas, porque existem alguns fatores geomorfológicos bem específicos daquela região, fazendo com que tenha que mudar algumas questões, um redemoinho, uma profundidade, movimentação de marés, etc. Mas isso é algo que apenas com um mapa geofísico desse eu teria que ter mais algumas outras informações para fazer uma análise mais profunda dessa questão. Tá? Então, juntou alguma coisa aqui na minha mão. Beleza, continuando. Então, pegando aqui umas observações gerais.
O post original que ele coloca lá fala assim, né, que não houve uma Pangeia, e se você for ver o mapa como um todo, realmente não tem como ser uma Pangeia, tipo, teria que ter uma fragmentação, uma destruição continental muito forte para que aconteça esse tipo de estruturação, aonde ele falou assim que o mundo foi erguido semelhante ao poder dos Valar, e ainda existe encaixe de placas tectônicas, mas pela estruturação muito formalógica do negócio vai ser um pouco complicado. Eu estou bem ansioso para ver como que é a formatação, a formação das placas tectônicas, tanto a estrutura dinâmica quanto a estrutura interna. Porque pela fragmentação dos continentes e posicionamento geomorfológico, a dinâmica tectônica vai ser estupidamente muito diferente com o do planeta Terra. Não vai ter apenas uma movimentação, talvez seja uma movimentação tridimensional, para cima, para baixo, para um lado e para o outro, talvez até em diagonal, dependendo da estrutura como for. E também o formato das placas tectônicas vão ser bem diferentes, sendo umas maiores, outras menores, para que aconteça uma movimentação um pouco mais clara desse continente. Se realmente a dinâmica de placas for algo que for bem movimentado dinâmico. Se for uma movimentação mais parada, ou algumas movimentações, vamos dizer assim, de placas gigantescas, onde pegam uma parcela muito grande do mapa, fazendo com que toda a estrutura se movimente junto, não tendo essa fragmentação, é algo que também pode ser visto, mas depende muito de como vai ser a dinâmica de placas do ZAL, algo que futuramente vou querer ver também. E de uma forma geral, é bem legal porque é o seguinte, os mapas, eles estruturam muito claramente como a sociedade política, econômica, social funciona da pessoa que fez. Porque se você for considerar, por exemplo, o nosso mapa, né, o mapa do planeta Terra, o planeta é redondo, ele não é redondo, né, ele é uma esfera com um achatamento dos polos, porém se você for pegar o nosso mapa mundi, a Inglaterra, ela se encontra na parte mediana do mapa, em cima. Considerando que, por que a Inglaterra especificamente está nessa posição? Porque como eles que desenvolveram a grande parte dos mapas, que foram grande ao expansionamento, né, a expansão dos mares a partir da Inglaterra e o controle dos oceanos, eles construíram um mapa onde eles estão no centro do mapa e por serem superiores, eles estão na parte de cima do mapa. Então existe sim algumas representações. Quando você pega, por exemplo, um mapa né, onde existe o planeta esférico, porém a representação é plana, né, ela não é uma representação cilíndrica como é o tradicional, ela é plana, como é mostrado nesse ponto, a parte mais para fora do mapa se distorce, a parte mais central se mantém mais realista. Então eu acredito dizer que como o mapa ele foi representado pelo Império de Nusfedas, não sei se eu falei certo, mas Império Nusfedas, e a parte fria se encontra mais no meio, eu acredito dizer que ou aquela é a localização principal do Império, ou para o Império, aquela região principal central do planeta, né, do planeta não, né, mas digo central do mapa, seja uma região muito importante, porque quando você vai ver o mapa, a primeira coisa que você vê é o centro. Então acredito que essa região central, essas ilhas fragmentadas centrais, ou são uma região muito importante para aquele império, seja de comércio, seja de exploração, porque precisa que seja hiper detalhado de uma tal forma que seja mais fácil de entender aquela região para aquele império. Então acredito que seja mais essa questão mais central do mapa. Ok? Então se vocês gostaram, se vocês acharam legal, não deixe de deixar o like, não deixe de se inscrever. E se você tem algum material muito legal e você gostaria de divulgar para a galera e quer que eu faça uma análise, uma crítica do seu mapa, ou do seu mundo, da sua cultura, do que seja, manda na descrição, fala assim que você vai querer mandar para mim, manda por e-mail, então caso seja um material muito grande, ou me manda pelo direct, fala assim, então eu queria saber, tudo mais e tal, então a gente vai conversando, e toda vez que vocês mandarem alguma coisa, se tiver mais completinho e quiser uma crítica, uma análise, pode mandar que vai ser bem legal. E que nota eu dou para o mapa do Zawardo? É um pouco difícil falar uma questão de nota, mas eu vou colocar algumas estrelas aqui. Então, vou colocar aqui embaixo, o editor vai colocar para mim algumas as estrelinhas finais que eu tenho considerado. Então, eu vou colocar aqui 4 de 5. Não coloquei perfeito, porque como falta algumas informações, foi apenas deixado um mapa para mim
eu acredito que fica ainda algumas informações meio que abertas, porém, eu acredito que com as informações fechadas que o Zal pudesse me mandar, mais detalhando algumas informações, acredito que seria muito bom. Então, vou colocar aqui 4 de 5, mas particularmente eu achei algo maravilhoso. Usem e abusem das suas criações e deixem os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!